Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Tarso Brandão, apenas um publicano, onde durante o ano passado trouxe muitas mensagens, muitos vídeos aqui nesse canal, trazendo a palavra de Deus, trazendo reflexões, ensinamentos, trazendo curiosidade a respeito da palavra de Deus, mas sempre com um propósito. Esse canal não foi criado simplesmente para gerar conteúdo, simplesmente para gerar entretenimento ou qualquer tipo de ganho por aquele que vos fala, mas tudo por um propósito. E foi propósito de Deus que nesses últimos 2 meses nós ficássemos em silêncio, porque Deus assim quis. Esse canal foi adaptado para a ministração da palavra, para que o fluir de Deus acontecesse. Então, todas as vezes que gravei um vídeo, uma mensagem aqui nesse canal, foi com um propósito, foi com uma palavra direcionada, e não simplesmente por entretenimento, gravar por gravar, para manter um canal aberto. Não, esse canal foi criado, foi adaptado, na verdade, para propósitos de Deus. Então, eu creio que todas as palavras que trouxe até agora foram por um propósito, e a propósito do Senhor. Há algum tempo Deus tem falado que era hora de voltar a ministrar por esse canal. E o canal, quando eu decidi sentar aqui para gravar esse canal, a palavra que veio foi justamente para confirmar esse propósito. Olha o que diz Amós, capítulo de número 3, versículos de número 7. Vai dizer assim, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, sempre quando Deus quer se manifestar, primeiro ele se revela aos seus servos, aos seus profetas. Não porque eles são especiais, são pessoas que são preferidas de Deus, não é isto. Mas são pessoas que Deus escolheu com visão, com audição, no que está por vir, no que Deus está fazendo e no que Deus está por fazer. Por muito tempo, as nossas congregações, ela tem se esquecido da voz profética, tem se esquecido dos segredos do Senhor e tem simplesmente entrado num lugar de simplesmente estar estagnado, um lugar de conforto, um lugar de automatização. Criamos dogmas, criamos maneiras de como se cultuar, criamos maneiras de como levar nossas congregações. E eu falo isso, lógico, no geral. Não são todos os lugares que são assim. Mas há de perceber que alguns ministros, alguns pregadores, têm se deixado levar pelo conformismo. O que seria o conformismo? Seria ministrar a palavra por ministrar, só para preencher mais uma reunião, mais um culto. E a voz profética tem se ficado de lado. O que seria essa voz profética? É simplesmente ouvir o que Deus está falando naqueles dias. Porque, como eu sempre ministrei aqui no canal, Deus, ele fez muitas coisas no passado. E isso ficou parte do que Deus fez relatado na nossa Bíblia. No Canão, na Torá, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. São relatos do que Deus fez. Mas a voz profética não parou em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não tem fim, ele continua sendo escrito dia após dia. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, Deus estará levantando profetas, Deus estará levantando apóstolos, Deus estará levantando pastores, evangelistas, mestres que vão levar a palavra do Senhor adiante, em forma de ensinamento, em forma de ordenança, em forma de formar pessoas, homens e mulheres com o caráter de Deus, mas sem esquecer da voz profética. Porque a Bíblia nos diz o que Deus fez, mas a voz profética, o Espírito Santo, a intimidade com Deus nos revela onde Deus está e o que Ele está fazendo. E como identificar isso? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então você nota
que uma coisa não anula a outra. A voz profética precisa caminhar baseado na palavra de Deus. Por isso que é importante que você aprenda. Por isso que é importante que você tenha o costume de ler a palavra de Deus. Não somente sentar num banco, numa cadeira, ou no seu sofá, na sua cama, e ouvir alguém falar a palavra para você. Você precisa colocar a sua vida, né? Colocar a direção da sua vida e separar, né, um momento para a reflexão da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus mesmo diz, medita na lei de dia e de noite. Ou seja, nós temos que buscar sim o conhecimento. Porque o conhecimento da palavra de Deus nos mostra o caráter de Deus, como Deus se comportou, né? Como Deus trilhou a história da humanidade durante a história. E é esse comportamento e é esse caráter que nós precisamos identificar todas as vezes que nós vamos ver ou ouvir a voz profética se manifestando. Porque Jesus também disse que em nossos tempos, nas eras vindouras, né, isto é, nos nossos tempos também, se levantariam falsos profetas. E é por isso que é exatamente importante que os verdadeiros se manifestem, que os verdadeiros profetas se manifestem. Por isso, se você tem uma congregação, se você é um líder, não cale a voz profética. Não pare, né? Não se assente no seu cargo, porque você é o líder, porque você é o regente. Seja o líder da igreja, seja o líder de departamento, não cale a voz profética. Porque Deus, Ele sim vai usar os pequenos também. Por isso que é importante que você estabeleça uma rede de crescimento. Porque se você é um líder que só visa o seu crescimento e não dos seus liderados, você está sendo negligente. Porque o ministério de Jesus, ele é eterno. O ministério de Jesus, ele mesmo disse que os seus discípulos fariam as obras maiores. E ele não estava falando só daqueles 11 que restaram. Eles estavam falando de todos nós. Porque as nossas vidas têm um prazo de validade, mas o ministério de Jesus não. Então nós precisamos preparar a nossa casa, nós precisamos preparar as nossas congregações para as próximas gerações. Porque o mundo tem avançado nos seus dogmas, nas suas vãs sutilezas. E a igreja precisa preparar os próximos líderes. A igreja precisa preparar os próximos pregadores, os próximos evangelistas, os próximos mestres, os próximos apóstolos e os próximos profetas. Para isso, é necessário ouvir o que Deus está falando à igreja, aos seus escolhidos, aos seus profetas. Olha o que diz, versículo 8, bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? E eu creio que Deus ainda está falando. E é necessário que nós estejamos em um lugar em Deus para que possamos ouvir o que Deus está falando nesses dias. E com o conhecimento da palavra de Deus nós saberemos quem são os falsos e quem são os verdadeiros, por causa do caráter. O caráter de Deus não muda, a essência do divino não muda. Por mais que algumas lideranças tenham se curvado aos novos dogmas, às vãs sutilezas, né, ao que rege o mundo em nossos dias, Deus, ele continua o mesmo, os seus princípios continuam os mesmos, seu caráter continua o mesmo. E é necessário que a voz profética continue sendo encorajada para que Deus continue sendo a liderança que vai conduzir a sua igreja, a sua noiva, a realizar aquilo para o qual ela foi chamada, que é para fazer a diferença. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo, comente e que você tenha uma noite, um dia abençoado e que você tenha a revelação de quem Deus é nesses dias. Que a voz profética contate o seu coração, que a voz profética impulsione o seu ser a buscar ainda mais a presença do Todo-Poderoso. Que a voz profética tome a tua vida, tome a direção da sua vida e te dê uma direção, um propósito. Porque se tem uma coisa que Deus tem levantado na nossa geração, é pessoas que vivam o propósito dele.
Porque aqueles que não vivem o propósito ficam sem direção, ficam sem propósito de vida e vão buscar coisas que vão trazer até prazeres momentâneos, mas que vão conduzir a caminhos de morte. E é por isso que os verdadeiros precisam se levantar. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.